O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia. Com essas palavras da Bíblia, nós estamos começando mais um dia. Jamais devemos nos esquecer que temos um Supremo Pastor, que cuida das nossas necessidades, que está ao nosso lado, que é o nosso amigo. E nesse momento, enquanto nós estamos aqui assistindo esse vídeo, Ele está ao nosso lado, aqui a nos acompanhar, a nos assistir, nos proteger, nos amparar. Queremos cada dia nos colocar nos seus braços, amá-lo cada vez mais, viver uma vida de obediência a esse Supremo Pastor. Quero deixar com você também nesta manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 170, onde a Bíblia diz o seguinte: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 170. Quando clamamos, queremos ter certeza que o nosso clamor irá chegar até o trono de graça do nosso Pai, a tua presença, e Ele irá nos ouvir, Ele irá nos atender, irá nos socorrer e também irá nos conceder a vitória, livrando segundo as suas infinitas misericórdias, seu infinito amor, a sua infinita graça. É o que nós estamos fazendo nesse momento. É por isso que a cada dia nós dedicamos um tempo da nossa vida, da nossa manhã, do nosso dia, para estudarmos a palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 37, o verso 1 e o verso 2. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Nunca foi fácil para o ser humano entender na sua plenitude as ações de Deus. Quando se trata do sofrimento desse mundo, se nós não tivéssemos a compreensão do grande conflito, nós também teríamos uma extrema dificuldade para entendermos quem é o causador de todo o bem e de todo o mal que cai sobre essa terra. No capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã, encerra todas as discussões humanas. Fica evidente para nós como é difícil para o ser humano entender o tema do sofrimento que assola o planeta Terra. Para que nós possamos ter uma compreensão adequada a respeito do sofrimento, é necessário estudarmos a teologia, é necessário compreendermos o grande conflito. Nós carecemos da revelação divina para que Deus nos mostre, para que Deus nos ensine como é que nós devemos viver e compreender o tema do sofrimento. Até agora, todos os amigos de Jó que se manifestaram, nenhum deles conseguiu dar uma resposta convincente a respeito do sofrimento. Até o jovem Eliú, que se portava como sendo o mais sábio entre os seus amigos, embora fosse o mais novo, tinha uma maior maturidade para expressar as verdades. Eliú, mesmo sem ter um pleno conhecimento de onde adivinha todo o sofrimento, mas ele preparou o caminho para o discurso divino a respeito do sofrimento. Eliú exaltou o nome de Deus, Eliú exaltou a criação, a majestade, a soberania, os atributos divinos. Através das suas palavras, Deus estava a se manifestar de onde de fato advém todo o sofrimento e toda a bênção que é caída sobre essa terra. Muitas vezes nós agimos como os amigos de Jó, nós colocamos palavras na boca do Senhor, nós queremos dizer como é que Deus lida e age com o ser humano. O Deus que nós servimos é um Deus transcendente, é um Deus onipotente, os seus atributos lhe tornam Deus. Muitas vezes as nossas declarações é como se Deus não estivesse interessado em nós, nos nossos problemas, ou como se Ele estivesse ausente, mas Deus se importa conosco, Ele vai agir, Ele vai se manifestar. Ele vai encontrar uma forma para se revelar para você que está sofrendo. Deus não vai permitir que nós fechemos os olhos para essa vida sem que nós possamos ter pleno conhecimento de qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Mesmo que seja através de um amigo, mesmo que seja através de um conselho, Deus irá se manifestar. A razão pela qual nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Todo ser humano deveria silenciar diante de Deus e esperar nele. Crer no braço do Onipotente, refletir nas suas ações. A natureza fala a respeito de Deus, a palavra de Deus é uma declaração viva da vontade do Senhor para cada um de nós. Em Jesus Cristo nós encontramos a plenitude da vontade, da revelação de Deus, nos ensinando o caminho que nós devemos seguir. Qual é a sua vontade para todos nós? Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, passou por morte e morte de cruz, quem somos nós que vivemos nessa terra, seres humanos pecadores,
que somos a razão do amor e do sofrimento do nosso Deus, que também não podemos sofrer? Eliú, na sua tese, ele começa a abrir os olhos dos seus amigos e de Jó de como é que Deus conduz esse planeta. Se Deus tem cuidado dos próprios animais no período do inverno, e no período em que a neve cai nessa terra, eles se escondem e estão alimentados, e eles conseguem sobreviver neste período em que o frio tanto maltrata o ser humano. Como é que Deus não pode intervir, agir na vida daqueles que estão sofrendo nessa terra? As próprias nuvens que estão no céu, elas sustentam uma grande quantidade de água. Se essa água caísse na terra sem que houvesse um controle, ela mataria, ela destruiria um prédio ou uma própria casa ou várias pessoas, seria uma tromba d'água. Mas é esse Deus que administra as nuvens, que faz com que gradativamente, tranquilamente, essas águas possam cair, regar a terra e gerar vida para o ser humano. Todos esses fenômenos da natureza provocam uma admiração na vida de Eliú. Ele consegue observar que há um soberano, que há um Deus grandioso. Se esse Deus se preocupa em administrar a natureza, esse mesmo Deus terá atenção em cuidar dos seus filhos que se encontram nessa terra. Quando nós lemos no versículo 17, Eliú falando a respeito do vento siroco, que ele machuca, que ele castiga a natureza, até os próprios pássaros se escondem para que eles não possam ser oprimidos por esse vento tão quente. Ele consegue compreender se a natureza e até os animais têm sabedoria para lidar com a própria natureza, como é que não existe um soberano para administrar, para cuidar e proteger os seus filhos que estão vivendo nessa terra? Todo ser humano que vive nessa terra, conclui Eliú, é um ser humano limitado. Fomos criados por Deus, temos uma vida curta, mas somos submissos a um Deus onipotente. Os seus atributos lhe tornam Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é autotranscendente, Ele é imutável. Não temos como comparar Deus conosco, Ele é soberano. Mas o problema de Eliú e dos seus amigos era tentar julgar a condição de Jó. Jó não estava vivendo uma vida em pecado. Jó não estava acariciando no seu coração algum mal. Embora Jó fosse um pecador, um ser humano como eu e você, mas Jó não acumulava, não acariciava pecados na sua vida. Portanto, o sofrimento que Jó estava passando não era resultado de uma vida pecaminosa, mas era resultado do grande conflito que ele estava inserido e que ele não tinha culpa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 37 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Nós temos um Pai Criador, nós temos um Pai soberano. Ele é o nosso supremo pastor. Ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Por mais que forças adversárias, por mais que alguns que se digam nossos amigos falem mal de nós, ou nos julguem, ou nos critiquem, nós precisamos continuar acreditando. Nós temos um Deus Criador que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Nesse exato momento Ele está aí ao teu lado, a ouvir a tua oração. Nesse exato momento Ele está cuidando de você. Neste exato momento Ele está intercedendo em prol da tua vida, buscando abençoar você, tentando lhe tirar de todo o sofrimento que você tem passado. Os amigos de Jó tentaram lhe acusar em todas as acusações e lhe fizeram muito mal, mas eles não conseguiram afetar a vida espiritual de Jó. Jó estava extremamente ligado a Deus, a sua vida com o Senhor estava extremamente solidificada. Jó se levantava pela manhã, oferecia sacrifícios em prol dos seus filhos, da sua própria vida e cria e confiava plenamente no braço do Onipotente. Ser fiel a Deus como Jó era não significa que nós não vamos cometer pecado em nossa vida, não significa que nós nunca iremos errar. Isso também não significa que Jó não tenha cometido erros na sua vida, mas o que importa, mas o que de fato nos ensina é que a cada dia nós temos que nos colocar diante dos pés do nosso Pai. Temos que abrir o nosso coração, temos que oferecer os nossos sacrifícios vivos, confessando, abrindo o nosso coração, renunciando à nossa vontade para vivermos a vontade do Senhor. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza de uma coisa: o céu irá se agradar de nós, irá nos entender como sendo justos diante do nosso Deus, e no Senhor receberemos o nosso convite para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido,
E a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.